A partir deste momento, sexta-feira, 3 de julho do ano de 2020, eu vou bater papo com o presidente da 72ª Subseção Leme, OAB São Paulo, Benito Rosalém. Benito, boa noite e muito obrigado em atender o meu convite. Boa noite, Rodrigo. Eu que agradeço o convite que foi feito e você oferecer esse espaço para a diretoria da subseção de Leme para esclarecer alguns pontos sobre o acesso à justiça nesses tempos tão difíceis de pandemia do coronavírus, né? Do novo coronavírus. Né? Do novo coronavírus. Do novo coronavírus. Realmente uma noite muito fria, né? Em tempos pandêmicos, mas vamos ver o que a gente consegue levar de informação aos advogados e à população que nos assiste hoje. Bom, eu acho que então a primeira grande pergunta, né? O acesso hoje, o acesso à justiça neste momento de pandemia, pouco mais já de 100 dias, como é que está o acesso à justiça neste momento tão delicado do planeta? Sim. Bom, Rodrigo, o que eu te falo? Não está fácil, tá? Os fóruns estão fechados, varas do trabalho também fechadas, atendimentos em em todos os tribunais de forma remota, né? Sem atendimento presencial. Isso acabou impondo a nós, advogados, e também às partes, algumas novidades, né? Audiências telepresenciais, atendimento remoto com juízes, atendimento remoto com cartorários e tudo mais. Em razão da própria pandemia, hoje a própria Casa da Advocacia e Cidadania de Leme se encontra fechada, né? Com o aumento dos casos de coronavírus em todo o interior, não só aqui em Leme, a diretoria entendeu por bem fechá-la até o dia 10 de julho, né? Podendo esse período ser prorrogado. Se tudo correr bem, no dia 13 de julho nós vamos reabrir, sempre seguindo as orientações dos órgãos sanitários nas medidas de enfrentamento, tá? Com a reabertura, nosso atendimento será preferencialmente de forma agendada, com horário marcado, apenas uma pessoa por vez, para evitar a aglomeração, o contato físico, né? Tudo aquilo que vem sendo propagado como medidas de enfrentamento mesmo, né? A disseminação. Medidas sanitárias, exato. Se os números de infectados continuarem aumentando, nós vamos prorrogar esse fechamento. Mas a OAB Leme, ela está trabalhando de forma remota, né? As colaboradoras estão em home office, trabalhando das 9 às 18 horas, com uma hora de intervalo de almoço, da meio-dia às 13 horas, de segunda a sexta-feira. E então, assim, tudo que nos é dirigido pelos advogados ou pela população que realmente precisa da assistência judiciária, que vai ser abordado esse assunto mais para frente, nós estamos fazendo o atendimento, tá? Já posso até disponibilizar os nossos canais aqui. A gente criou um WhatsApp, né? Nós criamos um atendimento pelo WhatsApp, que inclusive é um número do telefone fixo que hoje não tem atendimento, é o 3571-3999, com o DDD 19. Temos também um e-mail, que é o leme@obsp.org.br, e também um celular, que é o 97157-5074, também o DDD 19. Para aqueles que têm dificuldade ou no manuseio das ferramentas virtuais que a gente está oferecendo, através desses contatos pode ser feito o agendamento para o atendimento presencial, sempre com hora marcada e atendendo às orientações, né? Pedimos a todos os usos de máscaras, né? Tudo aquilo que é orientado a toda a população. Daqui a pouco, então, a gente repete, inclusive, esses contatos, para quem está nos acompanhando agora possa estar anotando. Benito, temos uma previsão. Você diz aí até de uma previsão de uma abertura, dependendo dos números, dependendo da situação. Mas hoje, propriamente dito, com tudo isso
funcionando da maneira que está? Casos de urgências e emergências, de que maneira estão sendo tratados? Sim. Primeiro eu tenho que esclarecer uma coisa. A OAB, ela atua de forma suplementar à Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Nos municípios em que não há atuação da Defensoria, há um convênio entre a OAB e Defensoria, e em que nos é permitido a nomeação de advogados para atendimento às pessoas hipossuficientes. Esse é um termo muito vago, mas a gente também vai chegar lá. Hoje, a pessoa precisa, tem dúvida, como eu vou fazer a nomeação, ou pedir a senha, como geralmente eles nos falavam, né? Nós disponibilizamos os canais que eu falei acima, tá? As colheitas de informações estão sendo feitas por esse meio virtual, a triagem está sendo feita por esse meio virtual, o deferimento por um membro da Comissão da Assistência Judiciária também está sendo feito de forma virtual, e preenchidos os requisitos, enviadas as fotos que nós estamos solicitando dos documentos, RG, carteira de trabalho, para comprovação de renda, e enviado um formulário que é disponibilizado à população no primeiro contato com a OAB, é feita uma triagem, deferido o advogado, é repassada à pessoa que nos procura o endereço e o telefone do colega para contato, né? Eu falei aqui em pessoa hipossuficiente. Muitos perguntam, mas o que é a pessoa hipossuficiente? É um termo muito vago ainda. É um termo muito vago ainda, né? Inclusive há um projeto de lei, salvo engano, dizendo o que torna uma pessoa hipossuficiente. Nos termos do nosso convênio, nós só somos permitidos a atender e a fazer a nomeação de pessoas que não têm uma renda familiar acima de 3 salários mínimos, isso em regra, tá? Sempre pode haver uma exceção, vai depender muito do caso analisado. Que não tenham imóveis superiores, um valor superior a 5.000 UFESPs, né? E que não tenham recursos financeiros acima de 12 salários mínimos. Sempre lembrando, cada caso vai ser analisado pelo membro da comissão e será deferido ou não a nomeação. Com a nomeação, o advogado ele é nomeado para assistir a parte durante todo o processo, tá? Com exceção de processos criminais, que são feitos diretamente, as nomeações são feitas diretamente pela vara criminal de Leme, a primeira vara criminal. Em muitos casos, nós não temos acesso aos autos para saber quem foi o advogado nomeado, por tratar-se de segredo de justiça, mas assim que entra no sistema da defensoria, a gente consegue, muitas vezes, informar quem é o advogado para informar ao acusado, né, a pessoa que necessita, tá? Para os advogados, como estão os atendimentos? A gente está fazendo também de forma remota, nesses canais que eu disse há pouco. Nós estamos ainda disponibilizando um escritório compartilhado, sempre com horário agendado, de forma marcada para que se evite a aglomeração ou o encontro de pessoas, né? É difícil falar que a gente tem que evitar o encontro de pessoas, né? Para a emissão de certificados digitais, nós continuamos o atendimento e eventuais casos de emergência, né? Como eu te falei, em caso de dúvida, atendimento de emergência, quer da população, quer dos advogados, sempre aqueles canais, WhatsApp, e-mail e o número de celular. O WhatsApp, eu repito, é o 19-3571-3999, o e-mail leme@oabsp.org.br e o celular que eu preciso ver a colinha é o 97157-5074. Também sempre com DDD 19, né? Sempre. Vamos lá. Tá. O Benito, frente a tantas novidades, eu não vou dizer nem dificuldades, né, mas tantas novidades frente a esse momento de pandemia, percebe-se prejuízos para as partes? Já se notou prejuízos para as partes com todas essas novidades? Ramalho, como eu te falei, está sendo muito difícil o acesso à justiça. Por quê?
Fóruns fechados, como eu te falei, processos físicos, os prazos não estão correndo, e em razão da pandemia, os serventuários não estão tendo acesso aos processos para eventual digitalização ou cópia, né? Além disso, a defensoria encontra-se ainda fechada, nos autorizando a fazer nomeações apenas em determinados casos de urgência, como alimentos, cumprimento de sentença em alimentos, alguma tutela de urgência, e aqueles processos em que os prazos estão correndo. Por quê? Processos judiciais eletrônicos, desde o dia 4 de... Agora me fugiu se foi maio ou junho. Alguém vai me explicar. Foi 4 de maio. Os processos estão com o prazo correndo. Então as pessoas têm que se defender, têm que efetuar pagamentos, têm que dar seguimento naquele processo. Os hipossuficientes, que não têm a condição de contratar um advogado particular, geralmente nos procuram. Se for possível a nomeação nos termos da defensoria, é feita a nomeação normalmente. Se não, a gente tem que falar ou aguardar ou fazer a contratação de um advogado particular. Tá? Assim, você falou em dificuldades e novidades, né? Em razão da pandemia, até pelas dificuldades, tudo isso para a gente acaba sendo uma novidade, né? Esse canal que foi criado pelo WhatsApp, a nossa própria live, né, geralmente seria ou no rádio ou numa televisão, mas hoje não. Hoje a gente tem utilizado o Instagram, o Facebook, o próprio WhatsApp para reunião familiar, né? Minha filha que nos assiste, ela fez uma web party, que para mim, no auge dos meus 46 anos, é uma coisa que é impressionado. Eu fiquei impressionado. Falei, poxa vida. E cada um no seu canto, realmente comemorando, né? Celebrando o aniversário dela. Eu achei tudo aquilo muito fora da nossa realidade, né? Ainda mais para gente que vem de famílias italianas, né? Que o contato é sempre físico, né? O abraço, o aperto de mão, somos emotivos, né, por natureza. Para a gente é muito estranho, mas assim, é o que nós temos hoje. Hoje, infelizmente, realmente nós gostaríamos de celebrar a vida dela com uma festa com os amigos, com os familiares, mas hoje fizemos de forma virtual e vou te dizer, foi interessante. Foi interessante. Até em razão disso, com as novidades, isso nos permitiu colocar a OAB de uma forma remota, né, para atendimento, e assim, não negando atendimento àqueles que nos procuram e se enquadram naqueles requisitos que eu te falei, tampouco para os advogados que necessitam da OAB, muitas vezes em questão de prerrogativas, né, em questão de próprio atendimento virtual junto à OAB São Paulo. Afinal, nós fazemos essa ponte, né? Tá difícil. Os prazos processuais físicos suspensos, a dificuldade do acesso, geralmente do advogado, ao magistrado ou aos serventuários dos tribunais, também acabam causando uma certa dificuldade para a gente, porque muitas vezes isso acaba atrasando o curso do processo, né? Há um atraso na prestação jurisdicional, isso é fato. A nossa vara criminal já deve ter cancelado cerca de 600 ou 700 audiências nesses cerca de 100 dias, né? 100 dias estamos, né? Completando, acho que quase 100 dias de fechamento. E tudo isso vai refletir a médio e a longo prazo. Todas essas audiências terão que ser refeitas, né? Serão redesignadas para um futuro próximo. Os processos físicos que ainda existem, pode parecer uma surpresa que em pleno 2020 ainda existam processos físicos, mas há e bastante, estão parados, guardadinhos na prateleira, e tudo isso vai ter que ter um andamento, né? As próprias audiências telepresenciais que vêm sendo realizadas
Muitas vezes a parte e o advogado não se sentem seguros na produção de prova, ou na própria realização de uma audiência, porque ainda há muito para se regulamentar, vamos dizer assim, né? Uma audiência de instrução, não há previsão legal telepresencial. Há uma previsão de uma audiência por videoconferência. O fórum aberto, o juiz, né, e os advogados ali, e o acusado ou a testemunha sendo ouvida à distância, né? Hoje não, como é feita uma audiência telepresencial, eu no escritório ou em casa, o juiz na casa dele, um promotor de justiça na casa dele, os serventuários nas respectivas casas, o acusado, hoje nós estamos fazendo de réu preso em alguma das penitenciárias, e as testemunhas, hoje são só os policiais militares, guardas municipais ou policiais civis, nos respectivos batalhões ou delegacias. Num futuro próximo, vamos dizer, precisamos ouvir testemunhas que não são policiais. Como nós vamos garantir o acesso à testemunha, né? Precisamos ouvir um réu que não está preso. Como garantir o acesso dele? Não há previsão legal que você tenha um celular ou que você tenha um computador e que tudo isso, uma internet rápida. Você viu que no começo a gente teve dificuldade para entrar em razão da ótima prestação de serviços, né, que nos é dado de telefonia e de internet. Então, assim, acaba tendo prejuízo. Há um atraso na prestação, isso é fato. A gente está tentando minorar, né? Todos os advogados, todas as subseções, hoje em São Paulo, são 243 subseções, 243 subseções da OAB. Todas têm um trabalho diário bem grande, todas as diretorias estão se empenhando e a gente tenta minorar o prejuízo, tanto do cidadão quanto do próprio advogado, né? Que isso acaba refletindo em todo mundo, não adianta, né? Não somos só nós, né? Todos estão sofrendo. Todo mundo. Meu bate-papo nesse momento é com o Benito Rosalém, doutor Benito Rosalém, advogado, presidente da 72ª subseção, Benito Rosalém, 72ª subseção da cidade de Leme, OAB São Paulo. Benito, você acaba de discorrer, fala sobre as dificuldades, sobre as novidades desse mundo virtual, sobre as suas legalidades, sobre os seus aperfeiçoamentos. Mas a gente pode dizer que essa questão da própria justiça, né, da própria justiça frente ao mundo virtual, é um mundo sem volta. Ela vai se adaptar, ela vai se melhorando, ela vai se legalizando, mas é um mundo sem volta. Ramalho, vamos dizer, eu tenho hoje cerca de 20 anos de advocacia, né? Eu ainda fiz o curso de datilografia, né? Porque nós usávamos máquinas de escrever no começo. Na OAB ainda existem algumas máquinas de escrever. A evolução é um fato, né? Todos seremos atingidos por ela. O que nos causou muita dificuldade hoje foi a forma que foram colocadas todas as novidades, né? Nós passamos há cerca de 5, 6 anos a migração para um processo eletrônico no Tribunal de Justiça, só que foi feito de forma cadenciada. Então, nós conseguimos adquirir melhores computadores, celulares, né, mais modernos, com a própria evolução. Conseguimos estudar como fazer um processo eletrônico, a distribuição, juntar a petição, tá? Mas audiências sempre de forma virtual, sempre de forma presencial, perdão. Sempre de forma presencial. De repente, tudo se fecha, né? Entendo, saúde pública, fomos todos pegos de surpresa. Hoje mesmo eu comentei com uma colega, nós seres humanos, né, que nos julgamos os donos de tudo, né, no alto de nossos pedestais, de repente entra um vírus tão pequenininho e para o mundo, né? Para a gente refletir. Mas assim, foi de forma abrupta, né? Foi de forma muito repentina. Então, o home office dos serventuários,
o próprio atendimento acaba sendo um pouco mais demorado ao jurisdicionado e ao advogado. As audiências virtuais estão fazendo com que os advogados, os juízes, os promotores, defensores públicos, além de partes testemunhas, todo mundo vai ter que se adaptar. Eu acredito que seja um caminho sem volta, né? Mas assim, a gente precisa separar o joio do trigo, aproveitar aquelas medidas que podem agilizar a atividade jurisdicional e expurgar, né, e tirar de vez do mundo jurídico aquelas que vão prejudicar, em especial, alguns direitos fundamentais do cidadão. Além dos direitos fundamentais do cidadão, as prerrogativas dos advogados. Tá? As prerrogativas, muita gente fala, os advogados, prerrogativas. A gente tem que ressaltar que as prerrogativas, elas existem justamente para a defesa do próprio cidadão, vez que é o advogado que vai ser o interlocutor dele em juízo. Se o advogado for violentado, se alguma prerrogativa for violentada, isso vai acabar refletindo no direito do próprio cidadão. Então, assim, a gente vai ter que fazer certas adaptações, né? Vamos ter que nos ambientar nesse mundo novo, nesse mundo virtual, e que tudo passe por um processo de cadência, né? Que seja tudo regulamentado por lei, trabalho remoto, as audiências telepresenciais. Poxa, o advogado está tentando entrar numa audiência, não conseguiu fazer. O que vai ser feito? A parte está lá na casa dela, ela não vai ter o acesso. Como vai ser feito? Né? Essas audiências vão ser gravadas? Para que serão disponibilizadas? Né? Quem terá acesso a essas gravações? Então, tudo isso precisa ter um pensamento dos operadores do direito, né? Dos próprios legisladores nossos e da própria sociedade. Isso tem que ser discutido por todos, porque vai mexer no direito de todos. Né? Mas, assim, ainda que continue o trabalho remoto, audiências telepresenciais, eu vejo como não ser possível a falta de um atendimento presencial. Tá? Eu acho que nem todos têm acesso a ferramentas para um atendimento virtual, como a gente já disse. Né? Tem parte e tem também advogados que não se sentem seguros ou até confortáveis em realizar um atendimento remoto ou uma audiência de forma virtual. Então, assim, a gente vai ter que chegar ao meio termo. Né? O que os advogados, em especial a Ordem dos Advogados do Brasil, sustenta que, assim, sejam criadas audiências virtuais, atendimento remoto, mas que nada disso seja exigência, né? Que seja uma faculdade à parte que tem aquele seu processo que precisa de uma audiência, a faculdade do advogado, se ele se sentir seguro na produção de provas, ele realiza aquela audiência, senão ele pede presencial. A gente vai precisar ter a adaptação, mas ao mesmo tempo garantindo os direitos do próprio cidadão e do advogado. Mas eu vejo como um caminho sem volta. Eu volto a citar minha filha aqui, né? Eu aprendo muito com ela. Ela hoje é funcionária de um banco e 2 vezes por semana ela trabalha em home office. Eu acho aquilo maravilhoso, né? Porque ela não pega trânsito em São Paulo, o pai fica mais tranquilo que ela não está no trânsito, né? Com aquela insegurança toda. E ela veio para Pirassununga, onde ela reside com a mãe, há cerca de 1 mês. E na vinda nós estávamos conversando justamente disso, né? Eu falei para ela, poxa, Bruna, para vocês há uma facilidade, porque vocês já têm o home office como natural, né? Vocês já têm uma estrutura, uma internet, um computador fornecido pelo banco. Ela falou, pai, que nada. Eu vou fazer o merchan. O Itaú teve que comprar cerca de 40 mil notebooks para os funcionários.
Teve que comprar, tem funcionário que precisou levar o computador da agência. Quer dizer, se um banco não tem uma estrutura, uma entidade privada, que ofere de lucro milhões e milhões, que nós vamos esperar Quem dirá? de, de entidades públicas, né, ou do cidadão? Um celular, um iPhone chega a beirar, sei lá, R$ 6.000, né? Um Samsung de outra, um pouco mais moderno, beira R$ 4.000. Qualquer celular que te dê uma qualidade boa de imagem, de tudo, não sai por menos de R$ 1.000. Em um país onde um salário mínimo gira em torno de R$ 1.045, parece ser um pouco, um pouco distante essa realidade virtual, vamos dizer A assim. realidade que tanto se prega, né? Essa novidade que tanto se prega. Sim, sim, sim. Mas é o que eu sempre brinco. Sigamos, né? Tem muita gente boa na live, viu, Ramalho? Muitos Não, com advogados certeza. aqui de Leme, Gilmar, Yuri, vi bastante gente aqui entrando, Marcel, Paulinho, Cristofoletti, são amigos que a advocacia me trouxe. Eles me receberam muito bem aqui em Leme quando eu cheguei de São Paulo, e hoje Isso é muito bom. eu tenho a grata satisfação de representá-los, de realmente dar o meu melhor para representar os cerca de 420 advogados que hoje são inscritos aqui em nossa subseção, né? Há também Só me conselheiros, permita. diretores, presidentes. Tá boa a live aqui. Tá boa lá. Vamos lá, vamos lá. Só me permita um momento, É. até para quem está nos acompanhando nesse momento, acompanhe Uhum. no Instagram o Rodrigo Ramalho, acompanhe a OAB Leme, acompanhe o Benito, acompanhe os profissionais da nossa cidade também no Instagram. Eu tenho, né, já estou há um pouco mais de 20 anos na imprensa e eu tenho como princípio trazer a verdade. A verdade para a população, a informação de fato, a informação verdadeira, para que as pessoas possam ter Uhum. conhecimento, possam ter uma vida melhor. E digo também para todos que nos ouvem nesse momento, a própria OAB São Paulo, a OAB Leme, o Benito que aí está, todo mundo trabalha para que a população se sinta melhor, para que a população tenha o melhor, para que a população tenha acesso a uma justiça verdadeira, para que a população tenha acesso a uma imprensa de verdade, a informações verdadeiras num mundo tão difícil como esse. Então, de que maneira você Sim, pode nos sim, sim. ajudar? Nos acompanhe aí pelas mídias sociais, o Rodrigo Ramalho no Instagram, o Benito no Instagram, a OAB no Instagram. E quero abrir o espaço também, nós vamos abrir o espaço futuramente, convido aí os profissionais especializados para mandar uma mensagem, o espaço está aberto para que a gente Sim, possa conversar e informar a população através desses bate-papos, né? sim, Orientar sim. essa população, para que a população realmente tenha acesso àquilo que é verdadeiro, àquilo que pode ser útil a todos, Benito. Sim, sim. Como diz o nosso presidente da OAB São Paulo, né, Dr. Caio, todos nós trabalhamos para a maior autoridade, que é realmente o cidadão, não só os advogados. Você como vereador, né, você como radialista, o nosso prefeito, qualquer pessoa pública tem que ter em mente isso. Nós somos servidores do cidadão. A ele representamos e a ele nós devemos a nossa prestação de contas e tudo mais. Tá? Tá, deixa eu só fazer Vamos lá. uma pequena correção, né? Eu estive vereador por Ah, 39 meses, perdão. eu estava ocupando uma vaga de suplência, estive até o mês de março como vereador, cumpri o meu Sim, dever, minha sim. obrigação por 39 meses. Hoje Uhum. continuo ocupando o meu cargo de repórter, o cargo de jornalista que eu sou, Sim, e eu sim, acho sim. que o importante é isso, né? A gente trazer essa informação verdadeira, fazer com que a população realmente se Sempre, conscientize e possa ter a sempre. verdade, seja na imprensa, seja na justiça, para que a população, Sim, sim. logicamente, consiga dias melhores dentro da verdade. Sim. Ainda mais em tempos de tanta desinformação, né? Tempos de fake news, de intolerância total. A verdade é sempre. É, quem fala a verdade não merece castigo, né? Alguma coisa Correto. assim. Mas vamos lá, Ramalho. Eu vejo aqui muita gente realmente legal entrando e agradeço. Vamos lá. Tá, de que Sigamos. maneira, Sigamos. sigamos, de que É. maneira, então, você pode nos ajudar? É acompanhando o Benito nas redes sociais, também acompanhando a OAB Leme, acompanhando o Rodrigo Ramalho,
compartilhando essa boa nova, essa boa ideia e propagando. Repito, nós vamos fazer um chamamento de advogados e especialistas. Você pode já mandar a sua mensagem também através deste canal, entrar em contato conosco. Teremos o maior prazer também em conversar. Benito, estou em casa e estou ouvindo. Peguei a live pela metade. De que maneira o contato com a OAB Leme? Vamos lá, eu preciso voltar na minha cola aqui. A gente está hoje, em tempos de pandemia, com a Casa da Advocacia fechada, a gente está com 3 formas de atendimento. Pelo WhatsApp, que é o 19 3571 3999, por e-mail, que é o leme@oabsp, tudo junto, .org.br, ou pelo celular, que é DDD 19 97157 5074. Lembrando que, com qualquer dificuldade no manuseio das ferramentas ou necessidade de um atendimento presencial, será agendado um horário marcado para aquele atendimento. Tá? Vamos lá. Benito, com relação a essa questão de prazo, você disse lá no começo, numa perspectiva, dependendo como tudo anda, e podemos voltar a trabalhar, no caso a OAB, no próximo dia 10. A Justiça, nos bastidores, ela comenta de algum prazo? Ela também vive essa expectativa de uma retomada, Benito? Bom, tudo ainda é muito incerto, tá, Ramalho? O CNJ, ele acabou deixando a cargo de cada tribunal a reabertura, ou a retomada, né? Como todo mundo vem tendo. Ao que parece, a situação da pandemia está se agravando muito no interior, né? Cada dia mais mortes, mais infectados. Assim, a curto prazo, sinceramente, eu não vejo certa retomada daquele atendimento presencial que havia antes dentro do Poder Judiciário, né? Acredito que deve haver um trabalho em home office com alguns funcionários rodiziando nos cartórios, alguma coisa do tipo, com as medidas sanitárias adotadas, né? Mas assim, no âmbito de Leme, vamos dizer, aqui nós temos o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que é a vara do trabalho. Eles estão sem atendimento presencial por tempo indeterminado, tá? Não há uma previsão de volta. Há uma comissão de gestão da crise, algum nome parecido, que deve estar estudando as medidas para que sejam retomadas as atividades presenciais de forma segura, mas ainda não há previsão. Com relação ao Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o nosso fórum, né, na Bernardino de Campos, ali, hoje, a previsão é que eles retornem dia 27 de julho. O atual provimento fala que atendimento presencial está suspenso até o dia 24 de julho. Assim, a previsão é de retorno no próximo dia 27. Acho que foi um dos primeiros tribunais que reabriu, foi o do Rio de Janeiro. Abriu no último dia 29, ou dia 27. Só que os funcionários acabaram entrando em greve porque não tinham adotado as medidas necessárias para o enfrentamento. Tá? No âmbito dos tribunais, foram criadas as comissões de estudo para ver como serão realizadas, né, as ações de enfrentamento com a retomada, mas a volta do atendimento presencial ainda é incerto. Eu entendo a preocupação com a pandemia, mas assim, todos nós entendemos que a atividade jurisdicional é essencial, né? E a nossa crítica maior é que são 100 dias de fechamento de fórum e varas do trabalho, e até hoje não tem notícia efetiva de medida para a retomada das atividades, né? Eles não disseram se vão colocar 30% em atendimento presencial, se vão abrir o fórum em horário reduzido, como algumas cidades o comércio reabriu. Então, assim, tudo para a gente hoje tá muito incerto. Também não há um prazo de retorno dos trabalhos da Defensoria Pública do Estado. Isso acaba impedindo o atendimento jurídico integral que a OAB presta, né, aos necessitados, como a gente falou ali atrás, né?
E o que eu te falo? Eu, eu espero que a gente tenha um atendimento presencial, ainda que reduzido, mas assim, aquele olho a olho, né? É, aquela a parte é aquilo que a gente sempre fala. Tem gente que não consegue mandar um e-mail, não tem acesso ao e-mail. Tem gente que não tem acesso ao WhatsApp e nem todos oferecem um WhatsApp ou um número para ligação. Né? O nosso Tribunal de Justiça hoje, inclusive o meu irmão aqui, o Paulo Yunis, que é lá de São José do Rio Preto, que acabou de entrar, ele postou isso no Facebook hoje. Ele falou, poxa, tá dificílimo o contato do advogado com o magistrado. Porque eles não disponibilizam um WhatsApp. Hoje a gente consegue até colocar no número fixo, né, como a própria OAB fez. Isso, Tentar, sim, tentar essa aproximação. Caso os fóruns continuem fechados, né, os prédios do Poder Judiciário, eu entendo que algumas medidas podem ser tomadas pelos tribunais para a melhora do acesso à justiça. Eu te dou 2 exemplos. Virtualização dos processos físicos, né? Coloca um funcionário lá ou faz uma licitação para pegar aqueles processos físicos e virtualizá-los, né? Transformá-los em digitais, exatamente, como a Justiça Federal já vinha fazendo, né? Ou como a Justiça do Trabalho já vinha fazendo. E essa melhora nos canais de atendimento. Né? Isso eu acho essencial. Às vezes nós necessitamos de medidas urgentes e não conseguimos o acesso com os ofícios judiciais e os magistrados da forma que a gente realmente precisaria. Né? A doutora Letícia, que é a nossa conselheira de Barretos aqui, comentou, o acesso está terrível. Né? Eu costumo brincar. Né? Para quem não me conhece, eu sou muito brincalhão. Né? Às vezes até exagero, confesso. Mas assim, eu sempre comento que a gente tem que aguardar os próximos capítulos da novela Coronga, né? Porque tá difícil. A gente não tem, abre, reabre, fecha, não fecha. Aquele meme, né? Do põe tira, coloca tiro, né? Do Karate Kid. Então, assim, a gente não tem realmente essa certeza. O Dr. Douglas aqui fez um comentário também bem específico. O judiciário se blindou e os outros que se exponham. Né? As partes que precisem ir ao banco, correr atrás dos seus direitos ou ir à casa da advocacia, os prazos retomaram, mas tem mães com filhos em homeschooling que têm a dificuldade de trabalhar em home office. Assim, tá tudo muito difícil. Tempos de adaptação, né? Mas a gente vai seguindo. E sempre lembrando, atendimento da OAB, a gente faz naquelas formas e o que tiver dentro do nosso alcance. E o que tiver, aos necessitados que se enquadrem nos requisitos da defensoria, eles terão atendimento. Isso é fato. Tá bom? Entendi. Benito, eu não digo para colocar um ponto final, mas para colocar uma vírgula, voltaremos a falar em outras oportunidades. Uma mensagem para os profissionais e uma mensagem para a população, Benito. Desculpa. Ramalho, o que eu posso falar? Eu geralmente sou muito otimista. Né? Eu costumo ver o copo metade cheia, não metade vazia. Mas te confesso que esses tempos estão levando a gente ao limite do exercício da paciência. Né? Nós estamos impedidos de ver nossos entes. Né? Eu, no meu caso, eu estou há mais de 100 dias sem poder dar um abraço à minha mãe lá em São Paulo. Inclusive, meu cabelo está cortado hoje, que o Márcio me perguntou, porque eu levei bronca dela. Né? E isso vem colocando à prova a população inteira. Né? Todo mundo está dentro de casa, as relações humanas, algumas vêm se deteriorando, outras vêm se aproximando. Mas o que eu falo? O que eu falo? Que eu posso dizer assim, para os advogados e para as advogadas que hoje estão nos assistindo, tem bastante gente, dizer que a subseção de Leme está trabalhando diuturnamente, toda a diretoria está envolvida, todas as comissões
estão tentando oferecer o melhor possível. Para quê? Para minorar os problemas que a pandemia vem causando à nossa profissão, tá? E a gente está também procurando disponibilizar as ferramentas necessárias para o apoio jurídico, inclusive com uma nova sala para a realização de audiências televirtuais, né, telepresenciais, junto à nossa casa. Sempre que precisarem, agendamento pelo e-mail e agendamento pelo WhatsApp. E, além disso, tentando fazer tudo aquilo que é de nossa competência, para realmente tentar minorar, tá, os problemas que vêm sendo causados pela pandemia. Para a população em geral, assim, eu tenho apenas um conselho, né? Vamos dizer aqui, qualquer lugar em que você esteja discutindo seu direito, vá com um advogado. Quando você precisa ter um tratamento médico ou uma cirurgia, você procura um médico. Quando você precisa ter um projeto de construção, você procura um engenheiro, um arquiteto. Então, assim, porque quando você precisa discutir seus direitos, você vai sozinho, você não vai com um profissional capacitado. Hoje é muito fácil ver quem é advogado, quem não é só entrar na OAB Nacional ou na OAB São Paulo, ver se a pessoa é idônea, fazer as consultas. Hoje o acesso à informação é muito fácil, né? E isso é o que dispõe, inclusive, a Constituição. A advocacia, ela é a única profissão que tem no texto da Constituição Federal, dizendo lá no seu artigo 133 que o advogado é indispensável à administração da justiça. Então, assim, aonde tiver um direito sendo lesado, sendo discutido, é necessária a presença de um advogado. Eu acho assim que a pessoa não deve correr o risco de repente, para a resolução de um conflito, buscar meios alternativos, né? Sem que seja devidamente orientada por um advogado de seus direitos, de seus deveres, o risco daquela causa, se ela pode ganhar, se ela pode perder. Muitas vezes a gente usa aquele ditado, né, que o barato sai caro. Tem gente que, sem a ajuda de um advogado numa audiência, acaba abrindo mão de uma vida. Isso já aconteceu em várias comarcas, tá? Nós defendemos isso. Sempre que tiver discutido os seus direitos, necessário a presença de um advogado para a efetiva aplicação da justiça, tá? Nós não somos contra conciliação ou mediação. Nós só somos contra a aplicação da justiça sem a nossa assistência, sem a presença de um advogado. Tanto que a própria OAB tem uma forma alternativa para a tentativa de solução de conflitos. A OAB Concilia. Nós temos a comissão aqui em Leme, capitaneada hoje pela doutora Ana Maria. A OAB Concilia, ela oferece, com a segurança jurídica que é necessário em qualquer Estado democrático de direito, e sempre com a presença de um advogado, ela vai lá, faz seu acordo, é homologado pelo juiz e aquilo vira um título executivo, mas sempre assistida por advogado, tá? Maiores informações, né? Eu estou, de novo, OAB Leme, WhatsApp, 19-3571-3999, o e-mail leme@oabsp.org.br e o celular 997575074. E, Ramalho, caminhando assim para o fim, como eu disse, está tudo muito difícil. Os tempos estão difíceis, a gente está envolto numa crise sanitária e econômica gravíssima, né? O número de infectados, de mortos só aumentam, a fila do desemprego também só aumenta, está muito difícil. Mas como eu te disse, eu estou otimista, eu sou otimista. Eu tenho a esperança que assim que tudo isso passar, né, seja dia 27 de julho, seja por prazo indeterminado, que a gente saia que todos nós saímos como seres humanos melhores.
pensando um pouquinho mais na coletividade e não só no individual, né? Hoje a gente está com tempo de sobra para pensar e repensar algumas ideias, refletir algumas de nossas ações. Então, vamos lá, é um momento de união, né? Aquela união que o padre Antônio Vieira já pregava lá em 1662, olha que, né? Acho que ele nem imaginava numa pandemia. No Sermão do Santíssimo Sacramento, ele disse assim: toda vida, ainda das coisas que não têm vida, não é mais que uma união. Uma união de pedras é edifício, uma união de pedras é edifício. Uma união de tábuas é navio. Uma união de homens é exército. E sem essa união, tudo perde o nome e mais o ser. O edifício sem união é ruína, o navio sem união é naufrágio, o exército sem união é despojo, até o homem, cuja vida consiste na união de alma e corpo, com união é homem, sem união é cadáver. Então, assim, é o momento de todo mundo pensar nisso e se unir. Ramalho, eu mais uma vez agradeço a oportunidade que você nos deu. Toda a diretoria ficou muito contente em receber esse convite, tá? A minha vice, Adriana, nosso tesoureiro Mardegan, nosso secretário Reinaldinho, e Reinaldo, né? Reinaldo, e a nossa secretária adjunta Rafaela Lopes. A OAB estará sempre à disposição, tá? Realmente, tendo interesse na realização de novas lives, entre em contato com a gente consegue indicar o profissional. As nossas comissões vêm atuando também com a realização de lives para tentar levar um pouco de informação, né, e até a gente ocupar a nossa cabeça. Fizemos uma live solidária, logo teremos a entrega das cestas básicas arrecadadas. Valeu de forma solidária e também valeu para a gente esfriar um pouco a cabeça, a gente ter um pouco de lazer, né? Então, é o que eu te falei, a gente vai usar essas ferramentas, uma forma de conhecimento à população e também como uma forma de capacitar os advogados hoje, tá? Tá tudo aí, a gente não tem como voltar atrás, não sei nem se a gente teria como não passarmos por isso, né? E agradeço a todo mundo que está assistindo. A Ana, o Maurício, o Paulo de São José do Rio Preto, o Gilmar, presidente de São Roque, a Adriana, eu vi a presidente de Guaíra, a Marlene, muitos outros colegas que infelizmente eu não vou citar porque, como eu te falei, né, eu sou do tempo da máquina de escrever. As mensagens, a Ana, nossa presidente de Barueri, né, as mensagens vão subindo e eu não vou guardando o nome de maneira rápida, de maneira rápida. Tá? O Maurício, nosso presidente da Comissão de Prerrogativas, a Ana Paula Habermann, tem muita gente boa. Nosso presidente de Santa Rita do Passa Quatro, o Aquiles, é palmeirense, mas é perna de pau, né? O Paulinho, é o que eu te falei, eu cheguei aqui em 2006, né? Vindo de São Paulo, morava em Pirassununga e tinha um escritório aqui, e tive a grata oportunidade de representar todos os meus amigos hoje e tentar dar o melhor. O Valério Brauer, minha filha, olha, que eu falei bastante, vice-presidente de Porto Ferreira. Ramalho, eu só tenho medo de chegar lá no final da minha gestão e não ter feito o melhor que eu poderia oferecer para todos. Por isso que a gente está ralando, está trabalhando. Com toda a equipe, mas tenho certeza que você, juntamente com toda a equipe, fará o melhor pela OAB Leme, pela subseção de Leme, pela cidade de Leme. Benito, gostaria de agradecer demais a tua disposição, a disposição da OAB Leme, que está conversando conosco. Como eu disse, trilhamos o caminho da verdade, trazer informação para a população. Vou fazer o convite para outros profissionais especializados. Se você que está nos acompanhando agora, pode mandar sua mensagem também para o Rodrigo Ramalho. Vamos trazer aí a verdade e a informação para a população. Quero agradecer demais a você, a OAB Leme. Quero agradecer aqui ao meu companheiro e amigo Henrique José, que esteve aqui ao meu lado. Meu sobrinho, né, o Dr. Caio Ramalho, que também pertence ao OAB Leme, que esteve aqui acompanhando. Benito, muitíssimo obrigado, de coração. Um abraço, saúde e paz a você e a todos. Ramalho, um forte abraço para você, para todos que estão nos assistindo e sempre aquilo. Se possível,
fiquem em casa, né? Beijo para Adriana, para Ana, para todo mundo.